A ordem fala na protoplasmatificação da forma, que significa que essas energias todas que vêm da primeira propulsão solar se manifestam através de uma condensação energética. Se isso não for condensado energeticamente, ele não tem como possibilidade de transmutar essa energia. Então, o exercício mental nosso é um exercício de procurar essa busca intramolecular, as próprias moléculas que formam os corpúsculos físicos definidos, ou seja, aqueles que ganham consciência de si próprios. Por que eles têm capacidade de ganhar consciência de si próprios? Porque na formação desses corpúsculos, nos bilhões e trilhões de graus conduzidos, gerados, estou falando de uma força material pelo Sol, eles são reposicionados, eles ganham consciência da sua natureza cósmica. E quando eles ganham consciência da natureza, eles entram no processo circulatório, na ligação dos universos formados e em formação, né? Segundo a ordem, a força cósmica, ela se transmite através se transmite através de espirais. É uma força espiralada. O espaço-tempo tem uma formação geométrica espiralada, como se fosse uma mola, que estica e fecha. Quando fecha, ela expele. Bilhões de átomos estica e expele. Isso tem similitude no homem, nas batidas do coração. Essa força cósmica, ela está na formação dos corpos, porque quando o coração começa a pulsar, ele entra na sua ação e reação, ação por meio da contração e expansão, ele vai produzindo uma força energética de pulsação. É essa pulsação que traz essa velocidade necessária para que os átomos vão se constituindo e vão se ligando entre si. Isso tem uma natureza espiritual, uma natureza cósmica. Eu não falei no espiritual ainda. Porque anterior a essa formação solar, física, visível, de explosão, existe um sol espiritual que transmite a esse segundo movimento a energia suficiente para fazer com que ele pulse a bilhões de graus. É daí que vem. É lá atrás que fica o pensamento superior. Né? Aquilo que nós, que somos deístas, acreditamos. É ali que está concentrada a força divina. Uma forma anterior à forma. Um calor anterior ao calor. Uma coisa que vem de fora para dentro. E faz com que essas forças sejam transmitidas e repassadas. Isso forma bilhões de seres no universo, com capacidade transformadora de si próprios e com consciência de si próprios. Bilhões de seres. Então, é como diz um cientista, que eu não me lembro, a vida pulula no universo. Né? E significa que não é trazida aqui. De repente, esse tipo de semente cósmica é depositada num planeta. Aí você não sabe o que vai virar. O processo evolutivo é que vai transformar essas ondas em corpos físicos definidos. A primeira geração foi de protótipos dinossauriáticos, né? Brontossauro, dinossauro. Depois foi exterminado. O próprio universo exterminou. Porque tinha que ter uma segunda geração. É como se a primeira geração fosse um esterco. Vira esterco. Brota uma segunda geração, queima tudo, o próprio calor destrói. Gases flutuantes, eles destroem essa geração, da primeira geração. E vão se reconstituindo. Tudo se reconstitui. Bilhões de células morrem todo dia. 100 bilhões, 100 trilhões, não sei, tem um número aí. Morrem todo dia e são renovadas. O corpo elimina essas células. Há sempre um processo de renovação. Tudo está sempre renascendo. Isso deveria ser um conhecimento desenvolvido, deveria ser, mas não é. Transmitido por religiões que pregam o nascimento e o renascimento de tudo, mas não só por interesses políticos, humanos e tal.
Então fica uma parte do conhecimento travado. Isso trazendo para os dias de hoje, né? Transformando essa realidade energética nos tempos de hoje. Então a sociedade hoje nega o renascimento dos corpos espirituais como expansão dessa verdade superior, que é a verdade de transmutação da energia no mesmo corpo de consciência própria. Você vem de uma própria natureza que é sua. Você traz a sua própria experiência que é sua. Você vem de dentro de você mesmo. E isso faz com que você comece a entender algumas palavras de avatares, como, por exemplo, Jesus Cristo, quando pregou lá para os fariseus, ele disse num certo dia, contestado por eles, assim como diz a lei deles mesmos, vós sois deuses. Ou seja, vocês têm a capacidade de se auto-administrarem como pessoas humanas, não entregar essa auto-administração para terceiros. Nós formamos consciências próprias. Por isso que nós temos opiniões sobre qualquer matéria. Eu tenho uma opinião sobre essa matéria, mas a lei não diz isso? A lei diz, mas eu tenho a minha opinião. Se você ganha opinião, se você ganha força política, sua opinião vira lei. Transformando nos dias de hoje, é o que acontece no Brasil, por exemplo, hoje. Cada ministro é uma constituição. Eu só posso me autodeterminar na minha autoempresa. Ele impôs isso aí à coletividade, porque ele entendeu assim. Então, essa autoconsciência, ela deve ser regrada, até onde se impõe uma limitação. Isso eu estou transmitindo essa fala toda para o cotidiano que a gente está vivendo hoje, principalmente no Brasil. Então, é isso. Se você não pensa, o Descartes disse, penso, logo existo. Então você não sabe, se você não pensa, você também não sabe como existir, porque é o pensamento que traz a sua localização no tempo e no espaço. É o pensamento que coloca você no tempo e no espaço, aonde você vive, através das conclusões que você chega, através das coisas que você pode dizer e aceitar ou não aceitar. É mais ou menos isso, sabe? Aqui no meu livro, aqui, no texto que eu fiz hoje, a formação bioenergética do ser. Antes de pensar numa coisa dessa aqui, Na formação bioenergética do ser, o sêmen ionizado, primeiro tem que saber o que é sêmen. Sêmen é o que produz a gente, a vida, e tudo, animal, vegetal, tudo tem. Transfere para o campo físico informação, quando gestada, estão as experiências vividas através da vida cósmica. Quando você nasceu, você trouxe na sua gestação a experiência da sua vida cósmica, as conclusões que você aprendeu no seu trânsito. Então você forma a sua própria consciência. E isso implica na existência própria dos átomos energéticos que se comunicam com o processo evolutivo. Você só está aqui por conta de um processo evolutivo, porque o seu átomo criador, aquele que nasceu da força interestelar, ele quis conhecer a si próprio. Só tinha um jeito, transitar pelo processo evolutivo. Que esses átomos vivenciaram por todas as experiências e por esses campos de energia na formatação das ondas, vibração, onda, que são ampliadas na criação dos campos eletromagnéticos. Porque em torno de um campo eletromagnético de onda, tem sempre um campo eletromagnético de energia que é alejada pela flutuação dessas ondas. Quando você vê o mar fazendo aquelas ondas, ali ele gera uma energia, e eles geram um campo magnético. Tem o campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético dela que estabelece uma barreira contra as energias negativas que vêm do próprio Sol. Ela é protegida, senão queima tudo aqui, nada fica em pé. Então, e que essas energias foram se mantendo devido à criação do processo evolutivo. Olha como é importante acreditar no processo evolutivo. Você se perde no tempo, porque você deixa de criar condições de que a sua própria energia deixa de gerar uma compreensão maior, até pelos fatos da vida, social inclusive. Pelo próprio evolutivo, que é transmissor e reprodutor natural
da corrente cósmica, que transmite até nós, até hoje, os conhecimentos das gerações desses corpos físicos que foram definidos por meio de processos condensadores desses isótopos radioativos responsáveis pelo grau de calor produzido pela condensação, explosão, expansão desses gases intermoleculares. Aqui é necessário conhecer um pouco da física. O que é um isótopo radioativo? Condensa uma energia brutal ali de elementos radioativos que podem provocar esses isótopos, que fazem com que funcionem os reatores nucleares. Nós somos um reator nuclear. Nós estamos toda hora produzindo energia, entendeu? A base da condensação na formatação originária das forças e formas vigentes. Estas forças se auto-administram, monitoradas por uma força superior que chamamos de força divina. Então você fala, e essas forças, quem monitora? O cristianismo ensina, quem monitora é a força divina. É a energia da forma anterior à forma. Ela exerce a ação administradora dos processos energéticos e dos processos evolutivos que transitam pelo universo cósmico. Por isso que Deus é uno na formação de todos os gases que provocam essas reações intercomunicantes. Isso tudo tem a ver com aquilo que eu comentei sobre o que é força semi-iônica. É só escutar. Agora eu também vou escutar. Falei. Mamãe, falei. Que isso?